acorda pra comida, pra colocar mais um ovo na mamita. A gente tem polícia e não tem segurança, anda tranquilo só no túnel da lembrança. Pra ter segurança tem que estar engaiolado. Quem aqui quer ver o sol nascer quadrado? Mas se é pra chorar eu vou cantar sorrindo, é pra alegrar o meu povo tão sofrido. Sei que tá difícil, mas por isso eu digo que fluido até demais, nós somos o quê? Fluido até demais, nós somos. Fluido até demais, nós somos. Fluido até demais, nós somos. Boa noite, amigo internauta. Muito obrigado pela audiência de vocês no programa Papagaio Espaço Educação. É sempre uma grande honra e um grande prazer estar aqui com vocês. E sendo que o tema de hoje vai ser um tema muito especial, porque nós vamos falar sobre imersão numa segunda língua, né? Mais especificamente, inglês, educação de imersão. E vamos ter uma especialista no assunto que há anos e anos trabalha com esse tema e é uma pessoa, além de ser também coordenadora da área, além de ser também professora da área, atualmente ela também trabalha com arte e educação, que é também um assunto muito interessante que nós vamos trazer aqui, né, um dia, falar sobre arte e educação. Mas antes de falar sobre arte e educação, lembrando que infelizmente semana passada não foi possível ter feito o programa Papagaio Espaço Educação, com o meu amigo do peito, o Jorge Miklos. Um beijo, Jorge. Mas contando que a semana que vem o Jorge Miklos vai estar aqui debatendo filosofia, que vai ser show de bola. Muito bem, no segundo programa, que foi há 15 dias, nós falamos sobre professor que fez a diferença na vida dos alunos. E o convite era para que o professor fizesse sim a diferença na vida de cada aluno e não tratasse os alunos como número ou como apenas uma classe inteira, mas cada aluno individualmente. Espero que tenha tocado no coração de algum professor diante dessa batalha de mudar a vida do aluno, sempre pensando de maneira bem positiva, né? E também quero um salve para o grande Maia. Maia, você está no meu coração. Fizemos uma pequena homenagem para você no início do programa, porque infelizmente, né, você não pôde vir hoje, mas eu estou aqui com pensamento positivo que você vai retornar aqui, tá bom, meu camarada? Um beijo. E agora vamos falar, né, sobre o nosso tema de hoje, que vai ser inglês, educação de imersão. E nós vamos ter aqui a honra, o prazer, o privilégio dessa pessoa super culta, super inteligente, com uma excelente formação acadêmica, várias pós-graduação, formada pela USP em pedagogia, né? Está na área já há muitos anos. Eu quero uma salva de palmas para o público presente, para a ilustríssima Priscila de Moraes! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pode sentar, Priscila. Priscila, senta aqui. Prazer enorme, uma honra ter você aqui como a nossa, né, convidadíssima a respeito desse tema super atual, que não inglês, mas a educação, né, voltada a um segundo idioma, né, sobretudo os pais eles têm muitas dúvidas em relação à educação de imersão, né? Qual é o processo realmente do aluno aprender um segundo idioma, não como aula expositiva, né, de sala de aula, mas ele conviver com o idioma para as atividades básicas, tudo bem? Então, novamente, muito obrigado. Algumas palavras iniciais aí para o nosso público. Quero agradecer o convite. Aê. Muito feliz, é bom a gente poder divulgar, né, sobre educação, sobre os diversos meios que a educação ocorre. E vamos aí pro nosso bate-papo, conversar um pouquinho, esclarecer para o público. Muito 10. Inclusive o homenageado de hoje é o grande Rubem Alves, grande pensador Rubem Alves, uma das figuras mais interessantes, vivíssimas, modernas, pensamentos atuais, né? Alguma palavrinha a respeito do Rubem Alves? Rubem Alves, ele é um inspirador, né? Ele toca a nossa alma. Quando ele fala de educação, você ouve o que ele fala para o professor, você quer fazer aquilo que ele fala, né? É difícil às vezes no dia a dia colocar tudo em prática, mas se você está sendo nutrido pelos pensamentos dele, você se sente com um poder.
Entendi. Né, de poder tocar também o seu aluno. Muito 10. Um beijão, Rubens, daqui a pouco nós vamos homenageá-lo. Muito bem, Priscila, agora nós vamos então entrar no tema, né, sobre imersão. Mas a ideia do programa, a todos os convidados que comparecerão, não é simplesmente comparecer o professor, o médico, o diretor, né, o coordenador. A gente quer, sempre que possível, humanizar as pessoas, porque nós somos seres humanos, e os seres humanos, eles têm histórias pessoais, defeitos, ele tem virtude, ele tem tudo. Então o ser humano ele é formado de tudo. E a gente não pode se esconder, né, numa nomenclatura, como um escudo de proteção contra justamente a nossa humanidade. É o contrário. Nós somos professores, mas acima de tudo humanos, para justamente tocar outros humanos. Sim. E dentro dessa ideia de ser humano, eu quero que você fale um pouquinho sobre a sua vida criança, né? Como é que foi a sua formação intelectual como criança, as suas memórias até a sua adolescência e tudo mais. Vamos lá. Nossa, uma história longa. Vamos lá. Vamos dar uma resumida. 10. Diferentemente, acho que da maioria da população do Brasil, do mundo, certo. Eu não frequentei a pré-escola, só fui entrar no fundamental na 4ª série. Né? Cresci numa comunidade missionária, diferente do que a gente está acostumado, né? num sistema aí de educação, num sistema de você tem uma certa idade, já entra na escola, então eu acabei entrando na 4ª série. Mas então você entrou na 4ª série com quantos anos? 9. Até então eu estava em casa com a minha mãe. E nessa comunidade muito se falava, tinha pessoas de vários países. Então a gente acabava, para todo mundo se entender, uma torre de Babel, para você entender o inglês acabava sendo a língua oficial. Você fala vários países mesmo, tipo Rússia, Alemanha. Sim, Rússia, Alemanha, vários países da África, pessoas, sei lá, da Europa. E o inglês era a língua principal dessa comunidade. E o inglês era como nos comunicávamos, né? Então, deixa eu aproveitar então essa curiosidade. Qual foi o primeiro idioma que você aprendeu? O português ou o inglês? Qual foi o primeiro idioma então que você se comunicou, que você tem consciência? Então, eu não arriscaria dizer que eu tive um primeiro idioma, porque legal isso aí. Eu não me lembro de falar um primeiro idioma. Eu lembro de falar o português e o inglês. E pra você a sua mente ficava no inglês? Se eu fosse analisar hoje, eu diria que foi o português, porque minha mãe fala português até hoje. Por mais que ela também conviveu nessa comunidade, ela entende um segundo idioma, mas não se dispôs a falar. Certo. Então, talvez por ter esse contato com ela mais direto, talvez o português tenha sido. Mas eu não me lembro de falar primeiro português ou falar primeiro inglês. Bom, enfim, então, mas você falava os dois idiomas como se fosse um só. Sim, sim. Agora vamos lá. Você foi então, aí você entrou no colégio, como é que você foi lá porque você não estudou com 7 anos, com 8 anos, nem com 9 anos, entrou com 10. Como é que você se virou lá para acompanhar? Porque você, na verdade, entrou no sistema educacional. Sim. Então vamos pensar. Eu fui inserida no sistema, inserida porque ela, tá? Eu fui inserida no sistema educacional, e quando eu falo sistema educacional, seguir normas, seguir regras, seguir horário, prova. Portar-se, ter o corpo controlado, os movimentos e aí, como é que foi? Adequados. É um choque, né? Primeiro, a disposição de uma sala de aula inclusive pública, no colégio que eu Você fez pública? Sim. Lembra o nome do colégio? É Amadeu Rodrigues Norte. Onde Escola fica? Estadual, em Arujá. Em Arujá. Um beijo pra galera de Arujá. Paula, um beijo pra você que está assistindo. Em Arujá. E aquele monte de crianças na sala de aula enfileiradas. E eu lembro da minha mãe me levando. Claro que você cresce, você tem uma ideia, você assiste filmes, você tem toda aquela... Você constrói, né? O que vem a ser uma escola. Certo. Mas realmente é assustador. É assustador. Né? Uma criança você começar e você ser jogada numa sala de aula. Nossa. Você tem que ficar sentada por 2 horas ali por seu intervalo e seguir todo. Mas a partir daí você conseguiu? Sim, acho que eu tive sorte. Eu talvez tinha toda uma estrutura também para aceitar essa educação. Certo. Né? Sempre fui uma boa aluna. Aí você fez o normal até o colegial? Até o colegial, tudo público. Muito bem. Aí vamos falar agora da sua vida acadêmica. E aí, você começou a fazer faculdade com 19 anos, 18 anos? Não. Como é que foi? Não. Vai direto para acadêmico. Eu comecei com 23, 24 anos. Na faculdade? Na faculdade, Me casei muito cedo, né? Decidi ficar em casa, cuidar dos filhos. Aí chegou uma hora, né, que eu fui estudar.
Mas foi fácil, né? Porque assim, realmente eu tinha muita leitura, né? Tinha muito incentivo do meu marido também pra ler. Que bonitinho. Agora só um detalhe. Você fez qual faculdade? Eu fiz USP. Ah, fez USP. E quando você fala que você tinha muita... eu fiquei desses 5 anos em casa, eu fiz 3 meses de cursinho, né? Vi que exatas não entravam. Aí focou no Humanas. Fiquei no Humanas e passei. Você fez o que na USP? Pedagogia. Ah, legal. Faculdade de Educação. Aí terminou pedagogia, e aí, bem em termos acadêmicos, você fez mais o quê? Então, depois da pedagogia, fiz pós de língua inglesa, depois da pós de língua inglesa fiz psicopedagogia, hoje eu faço arte e educação pela USP. Nossa. É uma pós muito interessante também para ampliar a ideia de, não só de arte, a valoração da arte, mas também da educação, né? De como, quanto você não aprende tocando as crianças também através da arte, né? Quanto você pode realmente fazer a diferença na vida de uma criança, vendo o que ela gosta, né? Agora, arte, a gente vai voltar pro tema aqui bem rápido, mas quando você fala tocar a criança através da arte, a gente pensa papel, dobrar. Olha, na verdade, a gente tem que pensar, existe um livro chamado A Necessidade da Arte, do Fischer, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Quando você pensa em arte, a gente tem que pensar em culto do pensamento humano. Sim. Porque arte é pensamento humano materializado. Sim. Sabe, não é diferentemente dessa cadeira. Essa cadeira aqui não é arte, é uma expressão de alma. Isso aqui existe uma finalidade em si. Perdão, é uma finalidade que é sentar. Agora a arte é uma finalidade em si. Então, ou seja, você está fazendo esse curso para tematizar arte. Não para fazer eles ser artistas, mas para eles sentirem a humanidade através da produção das pessoas. Descobrirem as possibilidades de se expressar, né? A gente tem tanta coisa guardada e não consegue colocar isso pra fora. 10. E através da música, da dança. Hoje em dia a gente tem as tecnologias também que você usa pra você criar arte ou pra você se expressar. Essa é a finalidade. Bom, eu como escritor, Contos Suaves, galera, tem que ler. Né? Eu sei a importância, né, que a arte fez em minha vida. Uau, agora vamos lá, olha só como a gente quebra os paradigmas. Você sai de praticamente sem estudar o ensino fundamental 1 para 3 pós, né? E mais do que ter 3 pós, diferentes: inglês, psicopedagogia e agora arte educadora. E aí você trabalha, você é coordenadora bilíngue. Isso, a coordenadora, uma escola bilíngue. Mas como eu atuo na educação infantil, a educação infantil ela funciona com programa de imersão. Então nós vamos tematizar agora sobre porque a gente fala bilinguismo, bilinguismo é o que corta a língua no meio. Um beijo, viu? Então, bom, nós temos aqui bem rapidinho, Darcy, olha, de Recife. Um beijo, Darcy. Olha só, boa noite pelo programa, parabéns. Na minha época de escola eu tive francês e posteriormente inclui-se o inglês. Hoje em dia não tem mais. Vocês, no caso você, Priscila, acha interessante ter 2 idiomas, 3 idiomas, não importa, além do português numa escola? Como é que você vê isso aí? Para a gente depois discutir imersão. Sim, eu acredito que sim. Mas estruturado, né? Aí seria uma outra conversa, porque não adianta você... aquilo que acontece muitas vezes no currículo, você joga, não, tem que falar sobre educação ambiental, agora vamos aprender mais um idioma, e fica tudo muito jogado. Enchemos as crianças, né, de conteúdos que não trazem realmente, não tem tempo de você dar um significado. Ou seja, enche-se de currículos, mas não, na verdade, vamos colocar agora a minha tese, contato humano. Contato humano. Sim, contato humano e realmente um significado, né? Por que você aprende um segundo idioma? Né? Começa daí. Hoje em dia as crianças, pelo menos na minha época era assim, eu cheguei a preparar aula de inglês para o professor, no ensino médio, na escola pública. E sim, porque não se tem profissionais. Bom, eu sempre digo, né? Assim. E como que você vai fazer uma criança querer aprender um segundo idioma, né, dentro de uma realidade assim? Mas sabe que eu tenho uma tese, né, que a gente vai para a imersão agora, mas eu tenho uma tese que o professor, ele é tão vítima quanto o aluno. O professor, assim, eu vejo o professor, porque cada um, não é que cada um dá o que tem, mas como é que o professor, você preparou uma aula de inglês, professor de inglês, porque ele não sabia, sabe,
o que fazer. Agora, não é que ele queria saber o que fazer. Sim, claro. Então, você até como coordenadora, eu tenho certeza absoluta que o seu direcionamento para a equipe que você trabalha é sempre tentar sempre o melhor para o professor em sala de aula. Sim. Né? Então, porque eu acho que o professor é tão vítima, né? Você também é professora, a gente é tão vítima, né? do que quanto os alunos. E o sistema que amarra, né? Amarra. Bom, uma última perguntinha, depois a gente vai aqui para o tema imersão, né, em inglês especificamente. Carlos Alberto, cidade de Guarulhos. Um beijo, Guarulhos. Olá, pessoal da CAS TV. Também é cultura pura. Gostei. É verdade que a língua portuguesa é a segunda língua mais difícil do mundo, depois do japonês? Não. Não sei. Não é. Veja bem, quem detecta dificuldade de um idioma não é a sua percepção racional do idioma. Na verdade, é o seu inconsciente. Então, ou seja, se você conviver, é algo que eu sei que a Priscila sabe, que se você conviver, né, você se adapta, você interioriza muito rapidamente. Claro que há idiomas que são complexos em termos de sons, em termos de gramáticas, em termos de terminações, né, como desinências, tudo. Mas essa história de que um idioma é pior do que o outro, isso é muito relativo. Não acredita nessa tese de dificuldade. Se você conviver, morar na China durante 1 mês, 2 meses, certo? 2 meses não, vai, 1 ano, 2 anos, você vai aprender muito do chinês pela convivência. Não é verdade? O que você acha disso? Sim, claro. Muito obrigado. Muito bem, agora vamos lá. Formação bilíngue, né? Você tem uma formação bilíngue, formação acadêmica, formação educacional, escola pública. E agora vamos lá. Você, como é que funciona a aula de imersão? Porque a ideia é que está escrito lá, ó, proud to be an immersion educator, certo ou não? Né? Orgulho de ser um educador de imersão. Aquilo foi um congresso que você foi, correto ou não? Sim. Que debateu-se muito sobre não bilinguismo, mas sobre imersão. Está incluso no ambiente em que se fala inglês para atividades do dia a dia. Inglês ou qualquer outro idioma. Ou qualquer outro idioma. A gente está pensando em inglês mas qualquer outro idioma. Quando a gente fala de educação de imersão, é justamente você ensinar a criança através de conteúdos, né? Você vai ensinar, por exemplo, arte em inglês, né? Vai ensinar sobre artistas plásticos, as cores, a mistura. Então vamos lá, fala para as criancinhas, vamos colorir agora, como é que seria isso? Isso, let's color now, enfim. Você vai começar com a rotina em inglês e aí você amplia para esses conteúdos direcionados. Então, aquilo em determinado momento para a criança, ela é exposta todo dia a horas de qualidade, né, a esse segundo idioma, ela vai aprender. Ela aprende, ela absorve, daqui a pouco tudo que você está falando ela já compreende, em determinados momentos ela já começa a fazer uma mistura. E quando você fala que a criança, a partir de que anos, Priscila? A partir de que idade que a criança... O ideal é quanto antes. Não, sim, mas formalmente, a gente está pensando, porque a gente está pensando em escola. Sim. E escola implica todas aquelas regras, horário de saída, entrada, almoço, janta, todo aquele processo de recreio, diversão. Então, aquilo que a gente tem que se adaptar. Mas a partir de que idade, né, efetivamente as crianças entram numa escola para... Vamos tirar a palavra bilinguismo, que virou uma rotina, mas para elas estarem imersas no segundo idioma. Então, na escola onde eu trabalho, elas fazem 2 anos no primeiro semestre. 2 anos no ano de idade. ingresso. Isso. Mas as crianças, o quanto antes elas puderem ter acesso a um segundo idioma, é melhor para ela. Quando você aprende um segundo idioma, você flexibiliza o seu cérebro para outras... Pera um pouquinho. Flexibiliza o seu cérebro. Isso não é para qualquer um. O que mais? Para ele receber outros fonemas, se familiarizar com outros fonemas, com outros sons. Fonemas, assim, o que é fonemas? Outros sons, os sons diferentes, né? Por exemplo, a gente tem o A em português, em inglês a gente tem o E, o A, né? Um exemplo simples. Mas... E para criança aquilo lá? A gente tem o Ra no português, em inglês não tem isso. Ra. Em inglês tem o né? Pretty. E são exemplos simples, mas quanto mais um
um indivíduo, né? Não digo nem criança, até nós depois de grande. Claro que o ideal é quando é pequena, a criança tem menos frames, né? Tem menos molduras, né? Então ela ela permite o mundo entrar e o mundo, né, atuar nela. De forma indiscriminada. Olha só, nossa, que discurso bonito. E quando a gente cresce, não, mas não que também não seja benéfico. Em qualquer idade, você ser exposto a outro idioma, você se dispor a aprender um outro idioma. Agora, o bacana é expor-se a um segundo idioma, é isso que eu sempre também comento. Na verdade, não existe a dificuldade. O seu cérebro ele vai se adaptar, porque na verdade o seu cérebro ele não detecta idioma. E como a Priscila colocou, o cérebro ele detecta sons. E os sons que eles ficam internamente, eles constroem as palavras. Né? E aí depois das palavras constroem as sentenças. E as sentenças constroem uma coisa mais complexa chamada sintaxe. Muito bem, vamos lá, uma borboletinha voando linda. Agora, vamos imaginar o seguinte, Priscila, a criança de 2 anos entrou. Como é que vocês... Porque ela está acostumada com a mamãe falando, né? Vamos comer, vamos beber, beija a mamãe. Como é que ela ouve vocês... professores interagindo com elas através de sons que ela não está, até então, possivelmente não foi exposta. Como é que seria isso aí? Pode até olhar para a câmera aí e falar com a galera. Foca ela aqui. Então, tirando a parte burocrática da adaptação, onde a criança chora muito, né? Você tem que se apegar ao novo ambiente. Para o aprendizado de uma segunda língua, você tem que desenhar, fazer mímica, né? Fazer um movimento. Get, né? Take. Vamos lá. Sabe, let's draw, let's write. Pede pra... Let's go to the bathroom, pegar na mãozinha e levar. Let's go to the bathroom. Então você tem que agir junto com a criança, né? Muito mais do que uma escola... numa escola que eu acredito que também precisa muito disso, né? Para a criança, ela precisa de exemplos. Numa educação de imersão. Educação de imersão. Então vamos lá. Muito mais. Todos esses movimentos, todo esse estar presente, todo esse mostrar, ser o exemplo, tem que ser muito mais intenso. Então olha só que interessante. Todos os movimentos, vamos lá, correr, pular, brincar, silenciar-se, dar a mão, ficar na fila, tudo isso em inglês. E sempre com muito cuidado para não ser uma coisa mecânica também. Isso. Então, isso que eu ia comentar agora, porque a gente pensa em aprender esse segundo idioma em blocos. Sim. Primeiro os números, beleza. Depois os meses, beleza. Depois os pronomes pessoais, I, she, it. A gente está pensando numa coisa, blocos. E aí o nosso cérebro agora, o que eu vou fazer com esses blocos? Então, na verdade, na educação de imersão, a criança está lá exposta, o professor ele vai, muito bem, agora todo mundo de pé, isso em inglês, e o professor está sentado e o professor se levanta. Sim. Aí o professor se levantou, e aí as crianças se levantaram junto com ele. Sim. Se alguém ficou sentadinho, ele fala, né? Stand up. Ele senta de novo e levanta a mão. Então ele sentou, stand up. Então aí a partir daquele momento, aquele som tem uma ação na vida real, e aí há um sentido concreto, portanto, ele fica... A aquisição é de uma forma muito mais natural do que você sentar para aprender gramática ou decorar frases do segundo idioma. Muito 10, muito 10, muito 10, muito 10. Agora vamos lá, a ideia da percepção. Vamos tentar agora... então a gente percebeu que a educação de imersão é a criança fazendo atividades do dia a dia mesmo. Sim. Não é, tipo, conteúdo específico. Não. Há conteúdo específico. Let's go! Há um conteúdo de educação infantil, que assim, é um pecado chamar de conteúdo, mas enfim, a gente tem que cobrir conteúdos, né, que são direcionados pelo MEC, pelos AICNs, PCNs, os Ns da vida. Mas toda essa exploração, né, de materiais, exploração do espaço, do próprio corpo, né, a descoberta de histórias, todas acontecem no segundo idioma. Desculpa, Priscila, eu tô lembrando porque o cara colocou uma colocação que eu não vou ler, viu, Rogério, de São Paulo? Perguntaram se você já se confundiram com a Angelina Jolie. Eu agradeço. Já recebi um elogio de uma mulher falando que eu parecia também, mas obrigada, porque ela é bonita. Bom, agora o Alexandre Cardilho, um beijo, meu camarada. Flávio, parabéns pelo programa, um grande abraço do seu amigo e sua aluna Joy Hernandes. Joy, muito obrigado também pela oportunidade, viu? Obrigado, porque é por você que a gente está aqui, tá? Fica com Deus.
Aê, muito bem. Sou Angelina Jolie, né? Deixa eu falar para você. Agora vamos tentar o seguinte, né? Como é que funciona o cérebro, não que seja a sua área de especialização, mas a criança está lá exposta ao segundo som e a partir daquele som ela vai criando seus conceitos internos de ação do dia a dia. Sim. Isso todo mundo aprende desse jeito, qualquer segundo idioma. Sim. Ou o primeiro idioma mesmo. Mas deveria aprender desse jeito. Né? Ou deveria aprender, né? Agora, o funcionamento do cérebro e as suas percepções para a criança, né? Vamos lá, ela está lá com o cérebro dela pegando esse conteúdo entre aspas, né? Mas essa interação, o pessoal chama a palavra interação, que é uma palavra bacana. Como é que você acha que funciona o cérebro dela, tecnicamente falando? Ou se de maneira bem... Achar eu acho nada, né? Porque, mas assim, do pouco que eu leio sobre o assunto, né, procuro estar inteirada, por muito tempo o bilinguismo foi visto como negativo para o aprendizado. Vamos chamar de bilinguismo, vamos chamar de imersão. Não, porque até um tempo atrás se falava só em bilinguismo, né? Tá. Esse termo de imersão, de uma educação de imersão, é recente. Talvez de 5, talvez até antes, mas assim, que ficou mais popularizado há uns 5 anos para cá. Certo. Mas antes era só bilinguismo. Se você pensar na década de 60, que começou a pensar de um modo mais positivo o indivíduo ser bilíngue. Como por ter 2 idiomas, né, ou mais, né, eu estou pensando em 2 assim numa estrutura mais básica. Certo. A criança, o indivíduo que cresce bilíngue, ele tem lá muito mais acesso a vocabulários. Às vezes, quando ele vai falar, ele dá uma pausa, ele trava, ele vai procurar a outra palavra para ele poder completar aquela frase. Tá. E isso era entendido antes como um desvio da cognição, um problema. Quer dizer, eles não pensavam que, por exemplo, se eu falava, mãe, me traga water, eles não pensavam que, na verdade, isso é o cérebro respondendo que tanto faz um como o outro. Ele está com um problema. Conscientemente, ele tem que saber separar. Quando, na verdade, eu sempre digo, o conhecimento, ele é nível inconsciente. Não existe conhecimento em nível consciente. O consciente é o nível do alerta. É o nível da vida. O consciente é a vida. O consciente é a proteção. Agora, a abstração, ela é inconsciente. Você não sabe onde é que está. Há estudos para descobrir, mas você não tem consciência do seu conhecimento. Muito bem, então conta pra gente alguns casos, você se lembra aí, de alunos que fazem essa confusão. É muito gostoso ver também como eles misturam, não só às vezes de vir uma palavra, né, de falar let's stand up, a gente quer brincar, mas por exemplo, teacher, já finishei, né, eles misturam. Então vamos lá, tem a palavra finish que é terminar, então ou seja, ela pegou a palavra finish e conjuga no português. Isso. Nossa. Então, com todo respeito, ela deu uma bela de uma corintianada, hein? Brincadeira, tá? Então, o indivíduo bilíngue, ele tem também, além de todos os benefícios dessa flexibilização do cérebro, né, de você conseguir ter esse acesso a outros sons, né, até quando você ouve outro idioma, você já tem 2 lá, você ouve um outro, faz um pouco mais de sentido para você. Um terceiro idioma, francês, por exemplo. Ela tem esse desenvolvimento em percepção metalinguístico, né? Que Nossa, pera. Percepção metalinguístico, para poucos. Continua. Diferente de uma pessoa monolíngue, né? Porque ela consegue entender, mesmo que inconscientemente, né, perceber, na verdade, gramáticas né, diferentes, junções, consegue pensar, por que eu usei finishei, né? Depois você fala, não, finish, aí né, o aluninho finish, terminei, sabe? Então você vai construindo, que nem várias vezes, teve um aluno também que falou de outro exemplo aqui. leg, né? Leg, perna. Assim, a gente tem a testa, né? Então, foi falar de leg, por algum motivo, estava falando do corpo, testa, né? Lega. É igual. Testa, né? Então, entendi, olha só. Ele testa, lega, olha só. Então, eles fazem essas misturas na hora de escrever, a coisa mais linda, né? A gente tem o sound, né? Que é o do H. Sound. Que aqui no Brasil não tem, porque ninguém fala tipo... Hora, né? Hora não, mas a gente fala... Ratoeira. Mas quando o aluno bilíngue, ele vai escrever, o rato
e ele está fazendo essa transferência do inglês, dos sons para o português. A gente já está agora no nível da alfabetização, hein, galera? Muitas vezes a gente vê um rato escrito com H. Olha só que né? legal. Um house, né? Que é a casa que começa com H, house em inglês, escrita com R. Tá. Então, isso, às vezes os pais se desesperam. Então, vamos agora, né? Por parte. Então, aqui, ó. Alessandra Nascimento. Cirilo, um beijo, Alessandra, cidade de São Paulo. Boa noite. Não, desculpa. Andraça. Ó, galera, Andraça, lá. Cirilo, boa noite a todos. Bom, para casos em que as crianças, agora é para você, para casos em que as crianças não tenham muito acesso a ingressar numa escola de imersão, tá? O que nós, pais, que queremos que nossos filhos aprendam o segundo idioma, o que nós podemos fazer para termos esse acesso? Em quais escolas tem essa possibilidade? Veja bem, agora a gente vai entrar, né, no problema bem... Porque, na verdade, para você ter uma escola de imersão, o professor tem que ser muito bem pago. Porque o mercado, e ser especialista, muito bem pago. Mas e aí? Mas, assim, o que eu recomendo para as crianças, até para nós também, né? Para quem é monolíngue, né? E os filhos são monolíngues, dá esse acesso. Hoje em dia a gente tem na internet joguinhos em inglês, a gente tem vídeos em inglês, você consegue deixar só essa escuta, música, que é uma coisa mais poderosa do que música para tocar uma criança, para nos tocar. A gente ouve aquela música em inglês, quer saber, vai atrás de saber da tradução, tenta cantar junto, ouve os sons, produza esses sons, tenta chegar de uma forma aproximada de como ele é, você ouve. E com a criança a mesma coisa, né? Então, o pai ele vai ter que insinuar uma escola específica. Insinuar, mas ele tem que colocar para ouvir. Ele tem esse exercício do ouvido. Não necessariamente inglês, pode ser qualquer outro idioma. Porque ele vai ter esse exercício. Ou seja, não pega no YouTube lá, musiquinhas infantis em inglês, com 1 ano, com 2 anos. Isso, lá na escola a gente alcança muito. A primeira coisa do retorno dos pais é música. Então vamos lá. Ele tá cantando as músicas em inglês. É a primeira coisa, porque toca, eles aprendem, eles fazem os movimentos juntos. E hoje você tem esse acesso na internet, de você aprender aquelas musiquinhas e conseguir cantar junto. Então, aproveitando, uma canção bem popular. Sim, bem popular, que os alunos eles gostam, bem simplesinha. Se você se lembrar, né? Se não se lembrar, não tem problema, tem que se lembrar. Tem a Twinkle Twinkle. Twinkle Twinkle. Vamos lá, as crianças cantando. Estrelinha. Como é que seria? Vai lá. Twinkle Twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle Twinkle little star, how I wonder what you are. Aê, palmas aí, galera! Palmas! Muito bem! Eles adoram. Então, aí eles estão aprendendo o som, tá aprendendo muita coisa internamente que o pai, que agora mora na periferia de São Paulo, que mora, né, sei lá, vamos colocar no Curtiço, ele pode ter acesso a um computador, caso tenha que ter acesso a um computador, acessa essa música e faz a criancinha ouvir. Sim, e você acha a imagem que significa o som, que significa a palavra, de uma forma muito fácil hoje em dia. Legal. Bom, o Pedro, é o Pedro Marim. Ele me mandou aqui uma... cadê? Isso, Pedro Marim, meu amigo, São Paulo aqui, mensagem bonita. O programa de hoje está sensacional. Parabéns, Priscila de Moraes, e parabéns, Flávio Montaroberto. Um beijo no coração, meu brother. Você está no meu coração também aqui, ó. Priscila, agora vamos fazer o seguinte, vamos agora tematizar. Como a gente não está sem o Maia aqui hoje, infelizmente, mas Maia, você está no meu coração, meu brother. Eu sei que você está assistindo a gente, né? A gente vai para um momento agora muito importante, que é o momento a polêmica da semana. Nós temos agora um momento polêmica da semana. Vamos colocar aí polêmica. Pronto, falei. Aê! Pronto, falei. E o pronto, falei de hoje, Priscila, vai ser um pouquinho, né? Vai ser um pouco dessas paralisações que São Paulo está vivendo. Eu quero falar um pronto, falei depois da educação. Depois eu falo pronto, falei da educação. Mas isso tem a ver também, porque eu vou falar para você por quê. O pronto, falei hoje a respeito das paralisações que eu particularmente, eu acho que é justo. É um pronto, falei que é justo. E outra coisa,
E esse outro ponto que falei da semana vai ser a respeito de um vídeo que está circulando na internet de duas jovens, quase durante 2, 3 minutos, mas brigando para sentar, né, numa cadeira, numa poltrona, sei lá o quê, no assento lá do metrô. Não vi esse vídeo. É bem interessante, porque na verdade tudo isso passa pela formação educacional. Sim. E quando eu falo formação educacional, vou te dar um exemplo. As paralisações é o maior direito. Na França, é o lugar que mais tem, talvez, protestos do mundo. Todos os dias, praticamente, todo mundo protesta. Porque lá na França se lê, em média, uma pessoa lê, em média, 30 livros por ano. Mas é uma referência de educação, né? Que é uma referência de educação, né? E a ideia do assento lá, que as meninas estavam brincando no vídeo, aquilo ali é assim, existe um livro chamado, você leu esse livro? Chamado Sentimentos, como é que é? Emoção, fala sobre emoção. Oh, meu Deus, estava na minha cabeça o livro. Bom. Nossa, é um livro grossão que fala sobre inteligência emocional. Nossa. É um livro muito interessante que mostra claramente que essa briga que houve aqui no assento não era por causa estava muito lotado, não, nada disso, né? Porque o governo não investe, isso é tudo bobagem. Isso aqui se chama emoção. Aqui, as duas jovens estavam disputando o lugar porque estavam envolvidas naquela, como colocar, irracionalidades de nenhuma das duas quererem ceder. Tudo bem? Então tá aí meu ponto falando semana. O que você acha sobre as paralisações e essa discussão lá de disputar lá uma vaga no assento do metrô? Eu acho que é bem isso que você falou mesmo, né? Mas eu queria falar o meu pronto falei. Bom, eu falei de educação da Priscila de Moraes. Fala aí, Priscila. Olha lá, tá vendo essa cena, desculpa. Assim, eu não quero... Bom, tá aí, né? Tá aí, virou viral mesmo, a gente faz parte da internet. Então, essa cena demonstra claramente que esse livro chamado Inteligência Emocional, cujo autor agora não me lembro, demonstra que, na verdade, ali estava uma disputa de ego, não era... O pessoal começa a vir com o discurso, não, porque não investe no metrô, porque o metrô é aquilo, isso é bobagem. Isso aí acontece em qualquer... Podia acontecer Não, as pessoas brigam. Em qualquer lugar. Coisas mais, As pessoas brigam. Então é bobagem querer politizar esse assunto, tá? Mas enfim, então tá aí o produto que falei da semana, que isso aí faz parte do ser humano. Essas discussões fazem parte do ser humano. Obrigado, Kátia. Aê, agora vamos para o seu ponto falei sobre educação. Então, essa semana saiu uma declaração, enfim, não sei colocar os termos agora, mas que o Tribunal de São Paulo autorizou que as crianças que completem em qualquer mês 6 anos. Então é técnico assim. Em qualquer Pode focar até nela. Em qualquer mês do ano que completem 6, tem o direito de entrar no primeiro ano. Ou seja, 1º de janeiro de 2015. Se a criança faz 6 anos no começo de janeiro, no dia 31 de dezembro. Se é o ano, ela pode entrar com passível de multa para a escola, enfim. Minha visão de educadora, eu não conheço nenhum educador que pense o contrário. Olha quando só. você lê. Vamos consultar os educadores, por favor. São as pessoas que validam uma lei dessa. Eles precisavam passar uma semana numa sala de aula, principalmente uma sala de alfabetização, que é o primeiro ano, certo, que é o foco. E ver o quão é necessário ter uma maturidade biológica para que a criança comece nesse processo biológica, fisiológica, neurológica, sim, emocional, para que ela comece de uma forma prazerosa, de uma forma tranquila, né? Essa associação de letras, som, formar letrinhas, ou quem faz pelo método silábico, enfim, para que ela realmente consiga uma alfabetização de qualidade sem traumas. Né? E ela está escolarizada, porque hoje em dia, infelizmente, na educação no Brasil, o primeiro ano já é uma escolarização formal. Né? Aquela sala de aula com a carteira. Deixa eu só um detalhe. Olha só, galera, para ficar claro, escolarização formal é um termo muito pesado. Ou seja, com 7 anos, a criança ela precisa viver. Sim, antigamente entrava-se com 7 anos. Né? Hoje em dia está diminuindo cada vez mais. Hoje em dia uma criança com 5 anos, que vai fazer só 6 anos no final do ano, numa escolona, né, que era pequenininha, numa sala de aula, numa carteira, tendo que
né, absorver tudo aquilo, deixando de explorar, deixando de se descobrir para poder formalizar o processo que é exigido. Né? Eu gostaria de que pensassem... Né, aí pronto, falei da Priscila, essa crítica em relação a essa lei... Sim, eu gostaria que pensassem, que revessem, né, que isso, e que realmente fosse feito um movimento contra, né, pelo bem das crianças. Aí, então tá aí, ó, tá aí a sugestão, pode começar esse movimento. Uma salva de palmas, galera, todo mundo! Um ano com 6 anos não, né? Vamos voltar um pouquinho aqui agora, Priscila, para sobre o conceito de imersão, né? Muitos pais querendo que os filhos sejam bilíngues. Você tem 3 filhos, todos eles são bilíngues, falam inglês fluentemente, passaram por esse processo de imersão, né? Pelo qual você falou. Agora, vamos pensar o seguinte, por que no Brasil, olha só, presta atenção vocês, por que o bilinguismo no Brasil é complicado? Porque aqui no Brasil praticamente não há o conceito de bilinguismo e de imersão. E só uma ideia, né? Seria porque o Brasil é um país continente, temos um idioma único? Na verdade, nós não temos, né, um idioma único. Mas formalizado, né? Sim. Tipo oficial, né? Tem bastante estudos relacionados às línguas indígenas, né, nas regiões fronteiriças. Tem bastante pessoas que se empenham nisso. Não saberia nomeá-las, mas eu acho que são pessoas que realmente se dedicam, né, a não deixar uma cultura morrer, não deixar uma língua morrer. É muito importante isso. Mas no Brasil, a gente acaba por não termos uma educação pública de qualidade, né? Muito é feito, tem muitas pessoas, né? Não quero também generalizar, mas generalizando, a nossa educação poderia ser melhor. Muito. A gente teria recursos para isso, né? Teria pessoas formadoras para isso, mas aí passa por políticas públicas, educacionais, enfim, que acaba travancando tudo e o processo acaba sendo sempre o mesmo, ou senão vai se desvirtuando, piorando. Mas pensando nessa educação, por que não tem? Por que o Brasil é difícil implementar o conceito de imersão, de bilinguismo? Então, eu acho que a gente tem muitas coisas. Todos os pais querem, todo mundo quer ver o filho falando um segundo idioma, pô. Sim, eu acho que a gente tem muita coisa para implementar também, né? Se a gente for pensar nessa educação mais ampla, né, de acesso a todos. E para nós termos realmente bilinguismo em escolas, na escola pública, a gente precisa também de ter leis que direcionem isso. Porque o que acontece hoje? Tem muita escola que se diz bilíngue, mas é aquela 1 horinha de inglês, não é um professor que fala o tempo todo inglês com a criança. Então você também acaba, mesmo no ensino privado, você acaba não tendo essa qualidade por conta de não ter também leis. A gente reclama das leis, né? Mas tem algumas que são necessárias para que você crie um padrão de qualidade também. Ou seja, qualidade, né? Sim. Bom, então vamos agora um outro momento. Eu sei que você está fazendo a sua terceira pós, né, ligado à arte, né, arte e educação. E falando em arte e educação, eu vou agora para aquele momento especial que muitos esperam, pelo menos 2, 3, eu sei que estão esperando, que é o momento Crônica da Semana. Ê, Kátia! Muito bem, muito crônica. E o momento Crônica da Semana vai ser especialista, isso, câmera em mim aqui, galera, né? Na verdade, o momento Crônica da Semana de hoje não foi uma crônica escrita por mim, né? Muito embora eu quisesse, né? Pensei em escrever, mas eu tirei do site, né? de uma página do Rubem Alves, né? E a outra página é chamada Apoio Brasil, lá do Facebook, né? São aquelas fanpages e tal. Não é Apoio Brasil. Agora eu não sei se essa crônica é escrita por ele, mas deve ser escrita pelo Rubem Alves, que é um texto muito bonitinho. E o nome é Brincadeiras de Criança. Olha que crônica bonitinha. Em qualquer parte do mundo, o brincar sempre será um momento muito importante para a criança. Será a oportunidade que terá para crescer, conhecer o mundo do adulto, desenvolver sua fantasia, imaginação, criatividade, explorar seus sentimentos, desenvolver sua capacidade de concentração e atenção e nutrir sua vida interior. Tudo isso voltado ao brincar. Ou seja, trabalhar o que tem de mais sério, de mais necessário, de mais vital. O que tem de mais vital? O crescimento e o desenvolvimento da sua própria vida.
Dessa forma, as brincadeiras e os jogos devem ser pensados e preparados para estimular a criança a brincar, convidando-a a explorar, a sentir, a experimentar, a viver. E faça a sua parte. Educação de imersão, tudo isso em inglês. Pois brincar é coisa séria, é desenvolver um pensar vivo, criativo, é ter alegria e poder dialogar com a vida de forma livre. É como uma viagem de trem na qual você terá a oportunidade de sentir a brisa tocando seu rosto, sentir o aroma do perfume das flores, sentir o coração bater mais forte, lembrando-se do seu sorriso de criança, das cantigas de roda, dos momentos de brincadeira, das histórias ouvidas e compartilhadas. Aí, uma salva de palmas aqui para quem escreveu essa crônica. Muito bem, Priscila. Então, vamos aproveitar a sua formação sobre arte educadora, né? Agora que você está nesse processo muito bacana, o que você tem a respeito dessa crônica, especificamente? O brincar, né, para criança, realmente é tudo isso. E não só, às vezes a gente quer direcionar também muito o brincar, mas quando você coloca uma proposta no brincar, você já anula o lúdico, né? Então, olha só, ludicidade, ludismo, né? E com a ideia do brincar. Então, você criou regras. O brincar, o lúdico é justamente isso, é o prazer pelo prazer, né? Você vai brincar, mas sem você propor, né? Hoje ele vai brincar para ele aprender a andar, né? Se equilibrar. Tá. Mas ele brincando, ele tendo esse espaço, esse tempo, né, de descoberta. Antes as crianças tinham esse tempo, né, sem ser marcado. Hoje em dia, infelizmente, na escola o tempo é marcado, o tempo do brincar. Então, essa criatividade acaba sendo cortada muitas vezes no ápice, né? Então, por isso que muitas vezes é direcionado. Mas é importante também a escola pensar em ter esses espaços sem tempo, né? Sem tempo. Para que a criança possa... Supervisionado. Claro, sim. Isso é óbvio, né? Porque existem coisas que são tão óbvias na cabeça do educador que parece que é chover no molhado falar. E na verdade o educador tá lá também para estar brincando junto, né? Se deixar levar pela brincadeira que a criança propõe também. Tá certo. E uma coisa que eu queria levantar que é muito interessante, a gente está numa semana do brincar. Certo, semana do brincar. Aí normalmente a gente cria essas semanas, esses dias para poder pontuar situações que não acontecem ou para pontuar situações de necessidade, né? Então, por que a gente tem uma semana do brincar, né? Só queria levantar essa questão. Ou seja, tem que ter para trazer a reflexão para todos os educadores. Justamente para libertar-se dessa... Priscila, vamos seguir. A gente já está terminando o nosso programa, galera. Está terminando e passa muito rápido, porque é gostoso. Eu queria que você desse contato seu, porque eu sei que você já participou de congresso como palestrante, você dá palestra, você também dá entrevistas a outras emissoras, a rádios. Caso seja necessidade de workshop, você vai estar presente também, debatendo, levando muitas ideias que você articula bem, pensa bem. Passa aí o contato aí para a galera que é... Bom, vou passar meu e-mail, que é priscila.demorais@yahoo.com.br. Melhor forma de me achar e me contactar. Então, qualquer participação em programas, ao vivo, gravado, né? Enfim, tenho certeza, até workshops e tudo mais, você está participando, certo ou não? Bom, Priscila, eu quero agradecer bastante a sua presença, só que antes de terminar, galera, o programa Papagaio Espaço Educação está precisando de patrocínio urgentemente. Eu sei que, mas vai envolver dinheiro. Claro, vai envolver dinheiro, mas a gente em troca vai procurar fazer um programa maravilhoso para tocar vocês e para disseminar uma ideia muito boa e importante que é a educação. Eu tenho a seguinte tese, né? O professor, ele deveria ganhar o maior salário possível, maior do que do médico. E o médico, o policial, os funcionários públicos, todos deveriam se sacrificarem para que o professor ganhasse bem. O problema é que se der aumento significativo de 100%, 200% para o professor de uma rede pública, aí o policial vai, não, eu também mereço. Aí o médico lá, eu mereço. Ou seja, médico, policial, enfermeiro, todos vocês merecem ganhar bem. Mas todos nós, os seus filhos vão passar pela educação. Foram formados por professores. Não é que mas eles vão ser formados. Sim. Então a gente pode corrigir isso aí. Vamos defender a categoria professor. Mas você é professor, está aí defendendo em causa própria. Sim, mas eu estou em contato com seus filhos. Sim. Então, ou seja, vamos pensar, né, nessa ideia assim. A ideia do programa Papagaio Educação é valorizar também o professor e demais, sobretudo em sala de aula, porque ele é tão vítima
quanto os alunos, ok? Eu quero agradecer também a todas as minhas professoras lá na escola, né? Sem elas, a educação não acontece. Né? Cada dia elas estão tocando, cada aluninho, cada vida, e tocando os alunos também estão tocando os pais. Obrigada pelo trabalho de vocês. Aê! Então, para terminar, galera, curtem a fanpage aqui no Facebook da KAZ TV, KAZ-TV, né? Curtem lá, divulguem nosso trabalho. E quero também agradecer novamente de coração sua presença aqui, Priscila, foi super enriquecedor. E eu quero aqui uma salva de palmas agora da galera inteira aqui presente! Um beijo no coração, tchau. God bless you, Deus abençoe, até semana que vem, people! Dá audiência aí. Ah, galera, tivemos uma audiência fantástica de mais de 2.000 pessoas. Porra, não, computadores, porque pessoas devem ter muito mais, tá bom? Galera, olha, Estados Unidos, Turquia, Brasil, Índia, 13 pessoas na Índia, na Itália, eu tenho certeza que isso são brasileiros que estão lá, né, sintonizados com a gente, tá? Obrigado novamente a galera do mundo inteiro também, do mundo inteiro. Agora eu tô vendo que a coisa é muito mais ampla do que Bolívia, Canadá, Colômbia, United Kingdom, Ireland, Japan. Guys, thank you so much for your audience. Muito obrigado pela audiência, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês. É isso aí, obrigado.